Oi, pessoal! Começando mais um podcast da Juliana Rangel News. Primeiro, quero agradecer vocês que estão se inscrevendo aqui no canal, ó. Se inscreve aqui, curte, compartilha. A gente já tá passando aí do segundo mês no ar e com um resultado muito legal. Obrigada pela audiência, obrigada por todo o carinho aí de vocês, né, gente, no dia a dia. Hoje, por aqui, tem uma pessoa muito especial. A gente tá ouvindo a música aí já no fundo. É muito descontraído hoje, viu, gente? Vai falando meio musical, de muita coisa, mas ó, não só da questão musical, mas também de uma carreira jovem, né? Cara, 25 anos ele tem, só que só de carreira na música, a gente tá falando aí de 13 anos. Tô falando do DJ Fábio Lopes. Bem-vindo, Fábio! Obrigado, Ju. Obrigado a todo mundo que está inscrito no canal. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve, porque é muito bacana o trabalho da Ju. Estou muito feliz de estar aqui hoje, Ju. Muito obrigado pelo convite. É muito especial para mim, nesse momento, vir aqui com você conversar. Você que foi uma das primeiras pessoas que também abriram a porta para me entrevistar, né, em 2018. Verdade. E hoje, com as coisas acontecendo um pouco mais, fico muito grato de poder voltar aqui. Tanto é que a gente trouxe até conteúdo exclusivo para você, porque... Olha isso, hein, gente? Tem conteúdo exclusivo. Porque você foi uma pessoa que sempre abriu portas para nós, então a gente quer que seja um dia maravilhoso, um bate-papo bem legal. Assim, e eu fico muito feliz de ver toda a sua trajetória, Fábio. Gente, o Fábio é de Sertãozinho pro mundo, né? Que nós vamos contar tudo isso hoje aqui. E principalmente agora, né? Eu acho que de um ano pra cá, essa profissionalização que você fez mesmo na sua carreira, né? De tudo que faltou, aquilo que faltava, né? Pra Exato. você crescer mais ainda, explodir aí com suas músicas autorais, né? O Vini tá colocando aí, colocou de fundo um pouquinho, coloca mais um pouquinho, Vini, a Don't Let Me Go, que é a que tá estourada em primeiro lugar lá no Spotify, a mais tocada sua. Graças a Deus. É a minha primeira música que eu atingi 1 milhão de plays nos streamings, né? Entre YouTube e Spotify. E eu nunca tinha alcançado esse número com nenhuma outra música e eu fiquei muito feliz. É o que você falou, né? Agora eu tô realmente vivendo um momento que eu tô colhendo os frutos de um grande trabalho que já estava sendo feito, porém é que nem a gente fala, né? Do famoso bambu chinês, né? Nos primeiros 4 anos, o bambu chinês não cresce 1 centímetro para fora. E as pessoas olham e até duvidam que ele vai crescer, até julgam ele, né? Que foi muito o caso que aconteceu comigo. Mas a partir do 5º ano, ele cresce mais de 50 metros e as pessoas não entendem o porquê que ele cresce tão rápido e tão forte, tão rígido, né? Mas só que depois, com os estudos, as pessoas entendem que na realidade esses primeiros 4 anos dele, ele cresceu para baixo, ele se enraizou, que foi... Criou a primeira estrutura, né, Exatamente, que foi exatamente isso que nós fizemos. Nós estamos fazendo um trabalho que foi de enraizar, fazer realmente uma base, para depois a gente começar a trabalhar e tentar levar esse trabalho para os outros da melhor maneira, para que também tudo na vida você tem altos e baixos. E no nosso baixo, para que a gente não volte desde do primeiro degrau, e sim a gente só dê um pequeno passo para depois ir para frente novamente. Ó, essa música, a história da letra dela é uma história muito pessoal que você viveu, né? Não me deixe ir. Me Exatamente. fala como que foi escrever essa música que hoje é a que tá estourada e de mais acessos. Exatamente. A história dessa música conta do meu término, né? Basicamente, a minha namorada terminou comigo em janeiro. E eu fiquei muito, muito Janeiro mal. desse ano? Janeiro desse ano, foi Tudo agora, muito foi muito recente. recente. E no mesmo dia que ela terminou comigo, ela terminou na madrugada, de sábado para domingo, 5h30 da manhã. E eu fiquei muito mal, muito mal. Saí da casa dela, fui pra casa do meu amigo, do Marcelo. Cheguei na casa do Marcelo chorando, falando, a Gabi terminou comigo, o que que eu faço? O mundo vai acabar, né? Tudo aquilo. E a partir daquele dia, eu comecei a criar músicas que combinasse com o que eu tava sentindo no dia. E aí eu criei uma música naquele mesmo dia que a gente ainda vai lançar, chama Crying, tipo, chorando, que ela conta a história, tipo assim, eu tô chorando por você, mas eu nem sei por que que eu tô chorando. Eu vou me dar muito melhor sem você, que eu queria dar uma de desapegado, superei, mas isso no primeiro dia, né? Aí depois eu criei uma música que eu falava que eu dependia muito dela, que eu queria voltar e tudo mais. Aí depois a gente se falou
e a gente acabou, né? Num momento que nós fomos conversar, nós acabamos ficando novamente. E aí eu pensei, não, mas eu não vou voltar, eu tô bem, eu falava isso pra ela que eu não queria voltar de jeito nenhum. Mas na realidade, lá no fundo, eu queria voltar, e tudo que eu queria é que ela não me deixasse ir. E aí foi assim que nasceu a Don't Let Me Go, que eu pensava, tipo, não desiste de mim, tipo, não me deixe ir, não me deixe ir. E e quando criei essa música, foi algo realmente que era a minha verdade daquele momento. E as minhas músicas são exatamente isso. Cada música minha conta a minha verdade de um momento que eu estou vivendo. Como teve a Leve Luz, que você conhece, que era um Que é momento linda que a também. gente, eu e minha mãe acordava de manhã, assim, antes do Calo cantar, para comprar as coisas para a gente fazer marmita, que a gente vendeu marmita uma época, né? Aí teve também a In The Mirror, que fala de uma grande paixão, que eu me olhava no espelho e sempre via essa grande paixão. É, E todas as músicas realmente fazem parte da minha vida, assim. Tudo que a gente foi lançando é uma coisa que conta um pouco da minha história. Fábio, a gente vai contar um pouco da história da sua carreira lá do comecinho, quando com 12 anos você começou Uhum, aí a tocar. sim. Mas, por exemplo, hoje, o momento da sua carreira que você está vivendo, porque agora recentemente você gravou 12 inéditas, né? Lá em Goiânia, né? Gravamos 12 músicas inéditas. E eu queria que você contasse um pouquinho disso. Inclusive, a gente quer passar um pouquinho aqui em primeira mão, para Uhum, todo mundo já conferir, que é a próxima música de trabalho exclusiva, né? Primeira mão, exato. gente. Que o Fábio vai trabalhar, que é a Too Late. Too Late, exatamente. Essa música também é uma música muito especial, que fala um pouco do tempo de espera, sobre as coisas. Não vou contar muito dela ainda, assim, apesar que as pessoas vão ver, ela é A bem gente vai bacana, colocar lá agora na tela, né, Vinícius? Então vamos, deixa o pessoal do público que tá assistindo conferir um pouquinho em primeira mão aqui. claro. E a gente já volta aqui pro estúdio. What a mess you found me in, on the floor of the bathroom, house party in Bellevue. You didn't ask, you just took my hand, said let's get out of this place. I said I just need some space. If I would've known your name before I got left heartbroken, broken, it wouldn't have been the same. 'Cause you are what I would have chosen. But now it's too late. I already made that mistake. Oh, if it was fate, why did you show up too late? Show up too late. Why did you show up too late? Show up too late. Why did you show up too late? Show up too late. Why did you show up too late? Show up too late. Why did you show up too late? Show up too late. Gente, que música e que produção, né? Foi Me fala um demais. pouco dessa gravação, porque aí a gente tá falando da Too Late, que vocês vão lançar ainda, a gente não está disponível. Então vocês estão assistindo só aqui, só um trechinho, para vocês entenderem do que vem vindo daqui pra frente, né, Fábio? Exato, E ela foi uma das 12 que você gravou lá em Goiânia, né? Me exatamente. fala dessa gravação, dessa estrutura. A gente tem também algumas imagens de bastidores que a gente vai passar aqui agora na TV, para o pessoal acompanhar e ver o que foi preparado, né? Sim. Essa gravação, na realidade, foi uma coisa que era para ter acontecido em dezembro. E em dezembro eu só tinha 3 músicas e a gente ia fazer ela em Maresias, próximo ao DVD do Augusto e Atílio. E acabou que no dia choveu muito, 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 muito. E eu fiquei muito mal, que eu não consegui gravar. E eu chorei, eu falava, as coisas só acontecem comigo. Não é possível que aconteceu mais uma vez isso comigo. E eu chorava muito, muito mesmo. E eu não entendia o porquê, né, que estava acontecendo aquilo.
Aí foi passando o tempo, eu fui criando mais músicas, mais músicas, mais músicas. Foi Que aí realmente... já veio janeiro, a separação, que aí você já se empolgou, né? Já Exato. começou ali a compor, a desenvolver várias, né? Exato. Veio o término da minha namorada e eu comecei a fazer mais músicas com mais verdade sobre mim e... Olha, Fábio, pensando no que você tá dizendo, Não, ainda bem que ela terminou com você. não, Pensa ainda... do lado positivo É, hoje. Você já exato. olha o lado positivo hoje? Exato, não, eu olho muito porque se ela não tivesse terminado comigo, talvez eu não tava Talvez vivendo essas, esse momento. essas músicas aqui não estariam no ar, você Exato. não teria composto Exato. nada, tipo, né? Não teria acontecido. Exato. Uma grande coisa que eu aprendi com esse término, assim, mudando um pouquinho de assunto, é que às vezes há males, né, que vêm para bem, que eles te tiram tanto da sua zona de conforto que você quer buscar realmente uma coisa para ser maior, para ser grande. Às vezes você quer provar para você mesmo, mas no meu caso eu também queria tanto provar para mim quanto provar para ela que eu era sim uma pessoa incrível. E isso fez com que eu engrenasse de uma maneira que depois que a gente voltou, eu não parei mais, eu engrenei e fui. E cada vez trabalhando mais, e isso foi muito bacana. E sobre o projeto de Goiânia, foi um outro acaso, né? Que nós chegamos para gravar em Maresias, choveu, não deu para fazer o cenário, não deu para fazer nada, fiquei sem gravar. E eu não entendia o porquê disso. O porquê que tinha acontecido aquilo naquele dia, a previsão do tempo era sol. Eu imagino a frustração, Foi uma, que deve ter sido. uma frustração muito grande dentro de mim. Mas foi outra coisa que eu quis provar para mim mesmo que eu era capaz de fazer uma coisa, que nós éramos capazes de fazer uma coisa muito melhor e muito maior, né? E foi quando eu também comecei a engrenar um pouco mais. E assistindo, conversando com a minha equipe, né? Com o Ricardo, que vocês viram aí, com o Mauro, com o pessoal de todo o escritório lá, tivemos a ideia de gravar em um heliponto. E aí a gente falou assim, em qual heliponto, né? Onde vai ser esse lugar? E nos veio a ideia de gravar em Goiânia, que é um dos maiores, é um dos prédios mais altos da América do Sul, o segundo prédio mais alto. Ele fica a quase 200 metros de altura. E começou, né, a montagem meia-noite do dia anterior. Olha só, Foi os uma, bastidores. foi uma A coisa... mega estrutura. Não, foi uma coisa surreal. Tanto é que no dia da gravação iluminou tanto o céu de Goiânia que as pessoas subiram até trending topics no Twitter achando que era o Alok que tava lá. Achando que era ele. Sério? Porque eu acho que ele já fez um trabalho assim, em alguma coisa nesse estilo. Olha a iluminação, olha as luzes. Imagina isso. Exato. No E a alto. galera dos prédios que estavam próximos filmavam, postavam na internet, até saiu na Tentando mídia, né? descobrir o que era. Exato, saiu na mídia, uma mídia muito orgânica, assim, dizendo o que era. E foi muito bacana, porque as pessoas, eu ganhei bastante seguidores, as pessoas falando, cara, eu assisti um pouco do meu prédio, tudo bem que os prédios não são da mesma altura, mas eles ficavam assistindo. Os porque as mais luzes longe, às vezes conseguem via mais, assim, né? Exato. De longe, do alto. Mas foi muito legal, foi um projeto, foi um sonho, né? A realização Olha de um isso. sonho e um começo, né? De uma nova história. A partir desse dia, a gente começou realmente a escrever uma história diferente pro DJ Fábio Lopes, né? Que foi uma história mais bem trabalhada, mais profissional e dando um start para as pessoas entenderem, falando, oi, tô Ó, chegando. Eu vou fazer um resumo. A gente fez um resuminho aqui de alguns lugares que você já tocou, né? Então, só para vocês, para quem eu acredito que você conheça o Fábio, mas para quem tá chegando agora, você fala, mas e o Fábio Lopes? Quem é o Fábio Lopes, né? Então, só para você entender um pouquinho de quem que a gente tá falando. Os grandes lugares que você já tocou, né? 90 anos do Cristo Redentor. Brazilian Day, que eu estava lá, e nós vamos contar essa história lá de Nova York. Calma que a gente chega, vocês entenderem o que acontece, gente. Já tocou na Sony Music Hall, Mia Club, que é na Espanha. Aí na Bahia, na Fly Club, no Sirena Tour.
A gente está falando aqui também do Deep Please no Rio de Janeiro, mas também a gente tem várias participações suas, né, Fábio, em DVDs Sim. aí, que a gente está falando do Lucas Luco, Matheus Cauã, Gustavo Lima, Nayara Azevedo, recentemente o Atílio, deu Augusto e branco, Atílio. Augusto, oh meu Deus, Augusto e Augusto Atílio, Bruno e Gaspar. que eles também estão explodindo aí, Sim. que é do mesmo escritório que o seu, que a gente Sim. vai falar também do seu escritório, do Marcelo Camargo, que tem a ver com toda essa sua mudança, né? Sim. Ou seja, é uma trajetória e tanto para 25 anos, né? Sim, passamos por muitas coisas. Desde dessa época que eu toquei em lugares com grandes nomes, né? Mas ainda não tinha aquela estrutura toda, eu tocava, fazia uma participação, Você já mas... vinha, na verdade, fazendo todo o seu nome, essa trajetória, né? Exato. Aproveitando as oportunidades de grandes locais, com o seu Exato. talento para estar participando, estar tocando, mas te faltava uma estrutura, né? Exatamente. Que isso, na verdade, entrou agora, a gente está até falando fora do ar, 1 ano mais ou menos, que foi com a chegada aí de você entrar para o escritório do Marcelo Camargo, né? Exato, foi exatamente isso. Antes a gente estava, sim, presente até em grandes eventos, tocamos no Rodeio de Barretos também, mas só que não tinha uma estrutura de show, não tinha uma estrutura de material, de foto, de vídeo. Igual você comentou, que muita gente começa com esse erro, né? Como você Exato. também começou, é muito novo, é coisa que você tem que aperfeiçoar. Mas a primeira coisa que você foi fazer primeiro é organizar a sua parte interna. Né? Exato. Uma logomarca, fotos, a parte de apresentação, né? Exato. De quem é o Fábio Lopes, né? Exato. A partir do momento que eu entrei dentro do escritório, que eu comecei a enxergar também inúmeras possibilidades, que quando você entra dentro de um escritório artístico, você tem uma equipe, além as coisas que você enxerga, as pessoas também enxergam coisas muito além. Então, a partir daquele momento, você começa a ver que você tem que organizar. Porque senão você não vai conseguir dar um passo a mais. E às vezes isso te custa dar um passo para trás, que foi no meu caso. A gente deu um passo para trás, a gente diminuiu a agenda de show, a agenda de compromisso. Não estava fazendo muitas participações, nem mais em DVD, shows ou até mesmo entrevistas. Por quê? Porque eu não tinha uma logo certa que eu achava que era o que passava a minha verdade, eu não tinha uma característica, eu não tinha as músicas, uma preparação de músicas para lançar, sets, um material realmente bacana para apresentar. Então a gente deu esse passo para trás para a gente conseguir realmente fazer todo esse preparo para depois voltar, de fato, a dar as caras no mercado, né? Porque hoje as pessoas elas têm que entender que você pode acreditar em todo o seu potencial e você pode sim chegar para conversar com algum grande empresário, um grande dono de festa, assim, falar assim, nossa, deixa eu tocar na sua festa, eu toco bem, eu faço isso, eu faço aquilo, beleza, mas você sabe a sua verdade, mas ele não sabe, talvez você vai ter uma chance só com ele, e essa chance que você tem com ele, você tem que ter o melhor pronto, porque talvez se você tiver um mais ou menos pronto, ele vai falar, bacana, e vai te deixar de lado. E quando você tiver o melhor pronto, quiser falar com ele de novo, ele não vai te atender, porque ele vai remeter na memória dele aquele dia que você foi lá, que você tinha um material mais ou menos, que não era tudo aquilo que você achava que era, né? Então foi exatamente isso que a gente fez, foi dar um passo para trás pra gente realmente conseguir chegar nessas pessoas e apresentar o nosso melhor, né? Organizar tudo para apresentar o melhor e passar também um profissionalismo a mais, né? A gente está falando aqui do seu escritório hoje, me acrescenta se tiver alguma coisa fora, mas hoje o Marcelo Camargo, ele cuida aqui do Sérgio Reis. Isso. Do Léo Chaves, aí o Augusto Atílio. Isso. E Bruno e Gaspar, e tem a Thalícia também, que é a cantora pop, e você agora, Fábio Lopes. Exato. É isso mesmo? A Thalícia, ela saiu recentemente do então escritório. tá. A Thalícia não está mais atualizando. Eu nem sabia, falou agora aqui. Eu era uma cantora pop também, muito querida por todos nós, que tá seguindo agora a carreira solo. Aí tem também o Bruno Gaspar, o Augusto Atílio, que são os meninos que eu mais estou sempre com eles, que são duas duplas que vêm se destacando bastante. São daqui da região também, né? São de Orlândia, de onde o Marcelo também é, né? Exato. O Augusto Atílio é de Sales de Oliveira. Ele ele região, então. do lado de Orlândia.
E eles começaram lá a carreira, né? Até que eles conheceram o Falcão, me corrija se eu estiver errado. E o Falcão, né, deu um empurrão para os meninos, começou a ajudar eles em algumas coisas, até que uma pessoa apresentou eles pro Marcelo Camargo. Fizeram um acordo e o Marcelo começou a empresariar eles. E foi muito bacana isso, porque os meninos também, eles passam muita verdade deles nas músicas, né? Eles são aquilo lá mesmo que a gente vê no Instagram, que a gente vê nas músicas. Eles são os meninos da roça, eles são meio bruto, Caipira. bruto, meio desengonçado, assim, também, sabe? É uma coisa muito legal, porque eu acho que eles passam realmente uma identidade deles naquilo que eles fazem. É, como o Bruno e Gaspar, né? Eles vieram de Igarapava, são uns meninos que têm um coração enorme. O Bruno é compositor, o Gaspar, ele é multi-instrumentista, toca vários instrumentos. E eu acho muito bacana essa troca de conhecimento entre nós, né? E eu acho muito legal essa parte do Marcelo Camargo também, de enxergar os talentos que tem aqui na região, no interior, né? Exato. De abrir portas, porque é realmente isso. Igual a gente tava falando de você. Você sempre teve todo esse talento, Fábio. Eu te acompanho faz tempo, sei, assim, de um pouco do que você... eu vi a foto ali que o Mauro mostrou, agora eu lembrei, cara, o nosso eterno Juliano César. O Juliano também, foi né? foi o precursor, né, da Explosion. Foi Junto com o Marcelo, junto com o Marcelo, né, que quando o Juliano chegou, né, foi onde deu o start de fato no escritório artístico, que foi a Explosion. Juliano, uma pessoa muito querida, que inclusive um dos produtores dele, da vida dele é o Mauro. Vem aqui, Mauro, dá um oi aqui. Vem Você aqui. foi, Mauro, Foi do Juliano produtor César? a vida inteira aqui do Juliano, basicamente, dá um oi, Tudo Mauro. bem? Boa tarde. Fala com a gente. Boa noite. Boa noite. Já escureceu. Ele viajou por quantos anos com o Juliano? Em torno de 7 anos, mas a amizade de 22 anos. Nossa. Então, pra mim, você imagina, o quão emocionante eu estar num escritório que é de uma pessoa que foi tão grande, assim, pra história da música sertaneja. A gente não tá Sim. falando de uma pessoa que estourou com uma música Não. hoje, uma música temporária, não. É uma pessoa que fez São músicas atemporal. eternizadas, Exato. gente, que vão tocar pro resto da vida. Todas as Exato. gerações vão ouvir. Exatamente. Então você imagina pra mim a grande honra que é fazer parte de um time desse e também ter uma pessoa dessa do meu lado, né? Uma pessoa que tem um conhecimento enorme, Sim. que viajou assim o mundo com um artista, né, que foi realmente muito conhecido e esteve perto de pessoas muito conhecidas. Então é muito bacana também pra mim. Muito bom. O Fábio, a gente tá falando do atual, que eu acho que agora você tá vivendo o momento que eu acho que você sempre esperou, né? Igual eu falei, eu conheço um pouco da sua trajetória e a gente vê sempre viu o talento que você tem e tudo que você sempre buscou, né? Você nunca parou, você sempre estava ali e tal, já tocando. Ou seja, faltava esse lado mais profissional, alguém um escritório mesmo que te enxergasse, mas agora nós vamos colocar para quebrar. E realmente é o que tá acontecendo agora, né? Exato. Só que assim, para você chegar até aqui, não foi nada fácil. Não. Então não a gente foi. vai voltar um pouquinho de quando você tinha seus 12 anos de idade, lá em Sertãozinho, você com a sua mãe, com o seu pai. E eu sei que ainda hoje você tá aqui com a gente gravando e tá num momento um pouquinho delicado com a saúde do seu pai. E você ainda se dispôs em estar aqui e em participar com a gente. Eu sei o tanto que você é a família, né? E quanto que você sempre teve seus pais Sim. ali junto com você. E eu queria que você contasse um pouquinho assim, ó. Você com 12 anos, como é que foi que entrou na sua vida? Você acordou e falou, eu vou ser DJ? Não, o meu primeiro contato mesmo com uma CDJ na época era até vinil. Foi com 8 anos. E meus pais, né, tinham uma casa de show chamada Cana Caiana. E eu ia toda sexta, sábado lá, e tinha o DJ, eu acho que era DJ 40 que ia muito lá. Gente, eu lembro desse DJ, é da minha época. DJ 40. E eu sempre ia lá e pedia, tipo assim, dicas, assim, eu muito novo, eu queria realmente aprender, né? E com o tempo eu fui aprendendo. E com 12 anos, de fato, foi a primeira festa que eu toquei, que foi uma festa da minha mãe. Eu acho que, se eu não me engano, foi uma festa de 15 anos.
Na época tinha um DJ que me ajudava, chamava Nelson, DJ Além Nelson. da Cana Caiana, sua mãe sempre fez muito essa parte dos eventos, né? De Sim, cerimonial, organização, sim, né? sim, Festas de 15 anos, sim. casamentos. Meus pais sempre viveram basicamente disso, né? Meus pais já foram sócios de rodeio, sócios de grandes eventos, trouxeram Você shows cresceu no nacionais, meio de eventos, né, internacionais. Fábio? Exato. Então, não foi uma coisa que foi da noite pro dia falar, eu quero isso. Não, foi uma coisa que eu nasci no meio disso. A minha mãe começou o trabalho de parto dela em uma festa que eles estavam fazendo. Então você imagina, né? Quase que você nasceu já na É quase festa, que eu né? nasci já em uma festa. E é muito engraçado que às vezes as pessoas olham eu com 25 anos, né? E acham às vezes, quer dizer, agora não mais, mas até um tempo atrás achavam que eu era um aventureiro, assim. Mas quando a pessoa entende a história que tem por trás disso, eles realmente, quando eles veem, eles realmente entendem, né? O que de fato me levou até essas escolhas. Porque é muito difícil um fruto cair tão longe da árvore, né? E meus pais tentaram por muito tempo que eu não seguisse essa carreira, porque eles tinham muito medo, né? Porque Mas medo do quê? o meio da noite não é um meio fácil, tá? Não Por adianta. você trabalhar na noite, seria isso? Exato. Eles tinham muito medo. Medo de eu não ter uma cabeça boa e acabar me perdendo com algumas coisas. Porque é um meio, Ju. Não adianta a gente ser hipócrita e falar que é um meio, cara, 100%, 1000% legal. Não é bem assim. É um meio sujo, as pessoas vão tentar te derrubar o tempo todo. É um meio que você vai ter sempre de tudo à vontade. Então, se você não tiver cabeça para você saber administrar as coisas, você pode acabar se perdendo. Como a gente vê inúmeros artistas que vêm e que vão muito rápido, porque às vezes acaba realmente se perdendo. E eles tinham medo disso. Eles tinham medo de eu De me você se aventurar. perder. De eu me perder, de eu me aventurar nessas coisas malucas e acabar me perdendo. Mas eu acho que o fato de eu ter nascido no meio disso e ter visto tudo desde pequeno, passo a passo, de como as coisas realmente acontecem nesse meio, eu acho que foi uma coisa que me ajudou muito. Que hoje, vivendo esse meio, eu já meio que sei algumas coisas que podem acontecer. Claro que não tem como a gente saber tudo, a gente não é dono de toda a verdade. Às vezes acontecem umas coisas que eu falo, meu Deus do céu. Mas eu acho que isso me preparou também para estar vivendo esse momento. Entendi. E aí, então, você começou a tocar, por exemplo, nos eventos que a sua mãe fazia, na própria Cana Caiana, naquela Exato. época. Naquela época era na Usina 94, que era outra casa de show que eles tinham, né? E que depois também voltou a ser o Cana Caiana. Mas na época ainda era a Usina 94. Isso era em 2009, se eu não me engano. 2009. Tá. E aí, ou seja, a música sempre fez parte da sua vida, né? E Exato. quando que você compôs a sua primeira música, Fábio? Que você sentou e falou, não, eu preciso ter a Uhum. minha música. Exato. Compor, de fato, que é escrever uma música, eu não me lembro ao certo, talvez eu acho que com 18 anos. Mas antes, com 14 anos, eu comecei a produzir. Que. Me corrija, né? Eu não É, sou muito dessa área. Tem diferenças aí de você compor e produzir. exato. Você compor é você sentar com papel e uma caneta, com violão também, e compor uma música, né? Cantar uma música, assim, fazer toda a letra de uma música. Você produzir a música é você sentar em um estúdio ou abrir o programa de produção e criar os arranjos da música, o piano, Mas aí não é, tem a a letra. batida. Não tem a letra, Você mas pode, de repente, pegar a letra de uma outra é, pessoa, ou uma outra música. exato. Mas assim, a parte da produção é exatamente isso. Você, por exemplo, um produtor de música sertaneja, ele não canta, mas só que cantam, por exemplo, o Augusto Etilho vai lá no estúdio, ele canta a música. E aí o produtor pega essa parte que eles cantaram, joga lá no programa e ele grava o Faz o violão, arranjo. ele coloca o piano, ele coloca a caixa, a bateria, um saxofone e por aí vai. É realmente eu acho
a parte da produção é uma coisa mais, como que eu posso dizer? São detalhes, né? Você tem que se atentar muito em detalhes. É, que a pessoa, ela põe a voz, e depois você tem que criar tudo aquilo em volta daquela voz, da energia que a pessoa passou. Então é uma coisa realmente É o muito... acabamento e, na verdade, é o que manda mesmo ali, né? É, Porque dependendo de como for feita essa produção, ou ela fica muito boa, ou ela fica muito ruim também, né? exato. Principalmente na música eletrônica. A produção manda basicamente 99% da música, né? Os riffs que a pessoa às vezes cria, às vezes uma pegadinha no piano, assim, que leva a pessoa a ficar com aquilo na cabeça. E tanto é que a gente vê, né? Tem várias músicas eletrônicas muito estouradas que não tem letra, né? Sim. É que às vezes no sertanejo, a voz, a melodia que coloca, a voz e violão pode se sobrepor, né? Porque às vezes fica na cabeça a melodia, o jeito que a pessoa canta, mas no eletrônico, de fato, demanda muito a produção. Então, por exemplo, no seu caso, você tem tanto composição, Sim. como essa aqui, a Don't Let Me Go, é uma Uhum. composição sua. Então, a Don't Let Me Go, de fato, ela não é uma composição minha. Ela é uma coisa que apareceu pra mim naquele momento e eu conversei com a pessoa pra encaixar aquilo na minha vida, né? Que foi uma coisa que eu tava pensando e ela apareceu, ela caiu assim, ó, pluf, em cima de mim. E foi onde surgiu a criação, né? Porque às vezes você pode ouvir uma composição ou algo que chega pra você e não fazer sentido nenhum. Como várias vezes teve coisas que eu gravei agora, que teve época que chegou pra mim, que não fazia absolutamente sentido nenhum, E aí entendeu? você entrou com a produção. Eu entrei com a produção, eu produzi toda a música. Você deu o toque que faltava ali, na verdade. Exato, porque de fato só tinha a música cantada, né? E ainda tava meio que de outro jeito, a gente fez um acabamento total na música. Foi uma música que a gente demorou um tempinho pra finalizar ela. Ela foi bem trabalhosa, assim. Foi uma coisa que a gente mandou também pra dar uma qualidade, uma mixagem e masterização fora do Brasil. Aí mandava, voltava, não tava do jeito que a gente queria, mandava de novo, voltava. Então foi uma música realmente que a gente trabalhou mesmo, assim. Lapidou demais aquele diamante. Tá. Fábio, e dentro da sua carreira, você, tipo, muito novo e crescendo e tocando, quando que foi um start, assim, de que você saiu desses eventos aí da sua mãe, ou dos lugares, né, das casas que seus pais tinham, e que foi realmente tocar num lugar, assim, que você falou, poxa, agora eu tô numa carreira, tô entrando pro lado, assim, mais profissional ainda, né? Sim. Abrindo mais mercado, saindo um pouco dessa coisa dos pais e começando a olhar onde que foi a primeira vez que você tocou, assim, você lembra? Sim, eu me lembro. Foi quando de fato eu tava acabando a minha carreira no tênis. Eu jogava tênis, né? Eu parei de jogar tênis com 18 anos, então foi próximo a isso. Que eu ainda morava na Espanha e eu toquei em alguns clubes na Espanha, né? No Mia Club, que é um clube muito famoso em Valência. E foi onde de fato. Esse foi a primeira vez, assim, de fato, que você tocou num lugar que É, foi que bem eu, mais profissional. que eu me lembro foi lá no Mia Club. Foi sair de Sertãozinho direto para um dos maiores clubes do mundo. É, e aí, quando eu parei de jogar tênis com 18 E você foi anos, fazer o que na Espanha? eu fui treinar tênis. Eu jogava tênis, buscava, né, o profissional, joguei alguns campeonatos internacionais, até treinava na equipe do Davi Ferrer, que na época era o número 2 do mundo na ATP. Cheguei a viajar com ele, né? Foi muito bacana, uma experiência de vida muito legal, que eu acho que também me ajudou a me preparar para esse momento que eu tô E hoje. aí, você tá falando de 18 anos, mais ou menos, e aí É, você retornou pro Brasil. Aí eu retornei pro Brasil. Aí foi nesse meu retorno que eu comecei de fato a perceber que o que eu queria mesmo era a música, que era tocar, que era tentar essa carreira artística, né? Que foi onde eu comecei a tocar em alguns lugares, toquei em alguns rodeios, toquei em algumas casas de show pelo Brasil. Foi logo que eu parei de jogar tênis, eu fui pra Bahia, toquei
em algumas festas na Bahia, no Sirena Tour, no Fly Club. E foi aonde, de fato, eu comecei a girar como DJ. Tá. E aí você foi se profissionalizando, foi aumentando e tudo mais. E aí, como é que você foi parar em Nova York? A história de Nova York é Foi muito legal. 2018. Conta que depois eu vou contar a minha parte, gente. A história de Nova York, eu tava tocando em Barretos e aí chegou um grande amigo. Aqui, ó, as fotos. Lá no Brazilian Day, gente. Mas não bastasse o Brazilian Day, ele tocou em algumas festas muito tops, fechadas, Exato. muito legais. Ah, mas fala. Aí chegou um amigo meu, né, o grande CH. CH, né? CH. Inclusive, um abraço pro CH, que tenho certeza que ele tá vendo, ele vê absolutamente tudo. E ele falou, meu, tem uma pessoa que quer te conhecer ali. E quando eu fui pra conhecer essa pessoa era um dos diretores, né, do Brazilian Day, da Globo na época, se eu não me engano. E me fizeram um convite de ir pro Brazilian Day. Eu falei assim, claro, nossa, seria uma honra tocar nos eventos, no After do Brazilian Day, no Warm-Up do Brazilian Day, até fazer uma participação no Brazilian Day, tá junto lá ia ser muito Aí, legal. Esse daí quem É é? o Dennis. Não, é o É o Dennis Dennis DJ, DJ, né? lá Ele no tocou Brazilian também. Day. Aí, o cara falou assim pra mim, não, se você quiser, vambora, mas é agora. A gente sai aqui de Barreto, já vai direto pra São Paulo, já pega o voo, que isso daí era de sábado pra domingo, né? Era menos de 24 horas. Amanhã, segunda, já começa a semana, né, do Brazilian Day, os eventos lá em Nova York, você precisa estar lá, porque o Brazilian Day era no outro sábado, se eu não me engano. Domingo. Era no domingo, né? Era no outro domingo. É sempre no primeiro domingo de setembro. Isso. E Barreto sempre acaba, assim, na última Final semana de agosto. Isso aí, último final de semana de agosto. Isso mesmo. Se eu não me engano, esse daí acabou no dia 24 de agosto, foi uma coisa assim. Ó, o E- Matheus Cauã. o Cauã, do Matheus Cauã. E aí eu falei, beleza, eu liguei pra minha mãe, falei assim, mãe, aconteceu isso, isso, isso. E ela achou que eu tava bêbado, eu acho. Ela achou, não, esse daí é brincadeira, só pode ser brincadeira. Eu falei assim, não, mãe, Como assim? Tipo, liga tô saindo de Barretos, tô indo pra Nova York. liga pra tal pessoa, pergunta pra ela, tenho que ir e tal. Acabou que eu passei em casa, né? Passei em casa pra pegar minhas coisas, passaporte, tudo. Também que tava tudo ok, né? Tudo ok. Passaporte, Exato. visto, né? E aí ela ligou pra algumas pessoas, assim, pra entender, né? Porque às vezes a gente fica com medo, né? Principalmente mãe fica com medo. Não, e você tinha 22 anos naquela época. Eu tinha 21 anos. 21 ainda, é verdade. 21 22. anos. Opa, desculpa. Ó, esse aqui é o Josimar. É o Josimar. Que é um dos organizadores do Brazilian Day lá. Exato. O Josimar é um dos grandes organizadores, idealizadores também, né? Da ideia do Brazilian Day. Tá lá há muito tempo. Inclusive, ele fez a tour do Do Whindersson Whindersson Nunes. Ele nos faz Estados vários. Não, ele Unidos. levou Alcione. Ele faz vários shows de E- brasileiros lá. Engraçado que ele e o Whindersson ficaram muito amigos. E no show que o Whindersson gravou, que tá até no Netflix, o Whindersson fala do Josimar. Então é um cara muito querido, adoro ele, o filho dele, o Eric, a esposa dele, que infelizmente veio a falecer recentemente. Adoro toda a família, uma pessoa muito família que me acolheu muito bem lá em Nova York e sempre me deu todo o apoio que eu precisei. Tá, e aí a sua mãe pesquisou, viu que procedia todo o Ligou pra algumas negócio. pessoas, falou, não, quem que é tal pessoa que chamou ele, tal pessoa CH, que tá quem lá. que é o CH? Aí até Como que assim? viram e falaram, não, tá bom, filho, vai lá. Mas só que assim, né, era muito doido, né, porque até então eu tinha tocado em algumas coisas, assim, de repente, tipo, uma semana, que era uma semana da Globo, em Nova York, uma coisa que poderia, de fato, mudar toda a trajetória da minha carreira. E, de fato, mudou, né, tá nesse evento, pra mim, foi uma coisa que elevou meu nome, né, naquela época, e fez eu tocar em vários eventos. Te abriu muitas portas. Me abriu muitas portas, tá lá no Brazilian Day. Tá, e aí você pegou o voo e foi pra Nova York. Aí eu peguei o voo, fui pra Nova York. Agora eu vou contar a minha história. Eu estava embarcando para Nova York um dia antes, ou se bobear no mesmo dia, porque eu estava indo cobrir a Semana Internacional de Moda. De repente, começou a chegar mensagem no meu celular. Você já tá em Nova York? Eu falei, não, tô embarcando. Você tem que entrevistar o DJ. Aí chegou da Veri Khalil. Aí depois chegou uma outra, não sei se era da Elk, não sei de quem que era.
não esquece do DJ Fábio Lopes, ele vai tocar no Brazilian Day. Eu falei, quem é o DJ Fábio Lopes? Meu Deus. Aí, a hora que eu vi, a Veri já tinha me marcado no seu Instagram pra eu ver quem você era, me passado o seu telefone, porque a Veri Cali é muito amiga da sua mãe, né? Da Leandra. A Veri, muito, muito, elas são muito próximas. Eles já foram, né, meus pais foram sócios deles já, né, em algumas A Veri e o Matheus festas, Calil, né? em eventos, rodeios, então, proximidade grandíssima, Veri, coração enorme, nossa. E aí, voltando, aí eu falei, tá bom. Aí eu vi lá no Instagram, fui com o telefone, aí eu cheguei em Nova York, mandei mensagem pro Fábio, né? Olá, toda formal, né? Sou jornalista, estou aí, estarei no Brazilian Day também cobrindo, gostaria de fazer uma entrevista com você, tal, 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 tal. Aí ele respondeu, né? Não, olha, claro, vamos ver. Aonde a gente pode fazer a entrevista? Falei, Nova York, aonde que eu vou entrevistar ele? Podia ser um café, podia ser qualquer lugar. Por onde que eu fui entrevistar, gente? Num pub. Num pub. Num pub. Mas por quê? Porque eu tô em Nova York, eu vasculho aqueles pubs de todos os cantos. Eu vivo nos pubs todos os dias. Eu sento no balcão, eu pego minha cerveja lá de 9, 11, 12 dólares. Nossa. E fico lá bebendo e depois vou embora feliz da vida depois de um dia de trabalho, de desfiles e tudo mais. Aí eu falei, Fábio, eu quero conhecer um pub. Aí eu até anotei o nome que eu tinha esquecido o nome. 4 anos, né, praticamente. Huts Bar Grill, que eu tinha feito uma pesquisa e eu gosto muito de visitar esses diferentes. E aí, quando eu pesquisei, tava lá, que era a cerveja mais barata de Nova York lá, que era tipo 6 dólares. Exato. E cada cerveja você ganhava um cachorro quente. É. Aí eu falei, é lá mesmo. Falei, Fábio, pode ser, 3 ruas para baixo da Times Square, é muito próximo ali. E aí a gente se encontra lá? Pode. Aí eu cheguei, sentei, peguei minha cerveja. Cadê esse DJ? Nada. Tomo uma, tomo duas. Falei, gente, ele vai me dar balão. A minha entrevista indo por água abaixo. Aí daqui a pouco chega o Fábio. Atrasado como sempre. É uma coisa que eu tenho que mudar isso, né? Eu tomo fumo disso todos os dias. Eu sempre, mesmo que eu tô no horário, acontece alguma coisa que eu chego atrasado. Não sei o porquê. Tanto é que se eu preciso estar às 3, eu falo, não, eu vou pra chegar às 2. Aí eu chego 3h10, assim. E aí, beleza. Aí ele sentou, aí a gente conversou, contou toda a história. A história que ele contou, que ele me contou, como foi parar lá no Brazilian Day, um pouco de toda a trajetória, que na época eu escrevi pro meu site, e depois eu mandei até pro pessoal do Jornal A Cidade, que é o jornal que eu trabalhei, saiu lá na coluna e tudo mais. Aí a gente se conheceu lá em Nova York. Aí eu queria que você contasse algumas curiosidades suas de Nova York. Igual, por exemplo, a gente está falando aqui do Brazilian Day. Você tocou fora do Brazilian Day? Você tocou em algumas festas. Sim. Mais, assim, sofisticadas, que era um público muito seleto. Exato. Eu toquei... Eu fiz basicamente toda semana, todos os eventos deles, né? Eu participei. Você não ficou só no domingo, né, Não, Fábio? não, Porque não. o Brazilian Day pra quem não sabe, é um evento que acontece, tipo, no domingo à tarde. Mas, gente, vão excursões de todas as regiões dos Estados Unidos. E é para Exato, brasileiro. Exato. Eu falo que eu estava lá e eu me sentia no Brasil, porque eu não ouvia ninguém falar inglês. Era só brasileiro Exato, conversando. Juntam 500 mil brasileiros, Não, né? depois que eu fui fazer a matéria também, eu vi. Vem excursão de Orlando, de várias regiões dos Estados Unidos pro evento em Nova York. Exato. Tem gente do mundo, dos Estados Unidos inteiro. Lá, porque na realidade é o dia brasileiro que tem, né, nos Estados Unidos. Então, você imagina, brasileiros que estão lá morando há muito tempo e estão, né, vivendo a rotina daquela cultura americana, tudo. E aí chega, né, um evento só para brasileiros, onde é um pouco da cultura do Brasil, né, nos Estados Unidos. E é muito bacana que vários bares nessa semana eles fazem uma temática do Brasil, né? Tentam servir as nossas iguarias, né? E é muito brasileiro lá, né, Fábio? É muito brasileiro, tem muito brasileiro. Por exemplo, em New Jersey, que é grudado ali em Nova York, tem a comunidade só de brasileiros. Exato. E eu vou pra lá, cada vez que eu vou pra lá, eu conheço, tipo, mais 30 brasileiros. Exato. Todos atuando. Estilistas brasileiros, então. Exato. O Brasil, os brasileiros, né? Cada vez mais estão ganhando esse mercado internacional. Isso é muito bacana, porque o mundo tinha um pouco de preconceito, né, contra nós brasileiros.
E é muito legal a gente ver, né, nossos irmãos, assim, realmente conseguindo expandir mundo afora e levar o nosso nome, né? Porque cada vez mais vai ficando mais fácil adentrar nesses lugares por conta dessas pessoas mesmo, né? Por conta até de nós, que sempre tá lá, tá batendo carteira lá, cobrindo, fazendo um bom trabalho. Você, todo ano, basicamente, tá lá na Semana de Moda. 2 vezes ao ano. E isso é muito bacana. A gente vê que a gente tá crescendo, né? O Ampliando. brasileiro, a gente conquista o nosso espaço, né? Eu falo que a gente tem uma garra, uma determinação. E você Tem. pode ver, toda coisa de sucesso tem lá fora. A gente sempre tem um brasileiro envolvido. Ó, o Brazilian Day. Cara, é claro que são brasileiros organizando Exato. tudo ali. Exato. Sabe? Você fala, igual, dessas questões dos meus conhecimentos também. Eu conheci uma pessoa lá da Semana de Moda, o Marcelo, ele chama. Ele é brasileiro e ele que coordena todos os backstages de maquiagem e cabelo, não só da Semana de Moda de Nova York, a de Paris, a da Espanha. Não é. É brasileiro. Tem brasileiro em tudo, realmente envolvido com basicamente tudo que tem no mundo. É só que as pessoas, às vezes, os próprios brasileiros subestimam, né, a gente? Eu conheci um cara esses dias que ele falou, conversando, assim, ele me mostrando alguns projetos que ele fez. E ele falou, cara, eu participei de um projeto que mudou o mundo. Aí eu, cara, o que mudou o mundo, né? Aí ele falou assim, o botão curtir. Que foi uma coisa realmente que mudou o mundo, mudou a maneira com que o Facebook iria, a maneira com que o Instagram vai, a maneira com que a gente se importa com essas redes, né? Porque até então o Facebook era uma rede social que você só postava e Você não interagia. Você não interagia e Com sentimentos, ali curtir, depois veio o botão gostar, não sei o exato. quê, né? Então, a partir daquele momento que veio aquele botão curtir, muita gente começou a produzir conteúdos melhores para ter mais curtidas. Aquilo lá começou a contar como uma... Também as pessoas olham muito aquilo como um portfólio seu, né? As pessoas abrem seu Instagram e vê quantos números de seguidores você tem, quantas curtidas você tem. E isso mudou totalmente a trajetória do mundo, né? Nas redes sociais. E é um brasileiro que fez grande parte desse projeto. Ele até chegou num trabalho que o Mark Zuckerberg estava fazendo, né? Uma palestra. E a hora que o Mark Zuckerberg viu ele sentou na última fileira. Ele parou a palestra, deu oi pra esse cara e fez assim, tipo, como se ele fosse uma pessoa muito importante, chamou ele. Foi, né? Porque, gente, exato. olha o que ele contribuiu, muito né? Importante, exato. E colocou ele na primeira fileira da palestra dele. Falou que ele era uma pessoa totalmente fora da curva. E é um brasileiro, né? Foi só um exemplo que a gente vê que brasileiras tem lugares que a gente jamais imaginaria que estaria, né? Fábio, e você lá em Nova York? Você tocou, tipo, em vários lugares, eu sei que eu fui te acompanhando. E realmente, gente, eu só vi ele no primeiro dia da entrevista. Depois a gente nem se cruzou mais, de tão agenda lotada que você tava, Exato. de tudo. Todos os dias, né? Eu toquei de segunda a outra segunda, basicamente. Eu toquei na pré-festa, eu toquei na feijoada, eu toquei também nos bares, né, que estavam fazendo a semana do Brazilian Day, até fora da semana oficial, né? É porque todo mundo começa a respirar aquele evento, né? Exato. É igual a semana de moda. É a semana de moda, mas assim, fora da grade oficial da semana de moda, todas as marcas fazem alguma coisa. O pessoal respira a moda, né? Então, Exato. o Brazilian Day é a mesma coisa. Os restaurantes aproveitam, então fazem algo relacionado para brasileiros, né? Exato. E tudo mais. Exato. Então, foi muito bacana, que eu toquei todos os dias. Foi muito importante todo o contato que eu fiz lá. Conheci muita gente. É até engraçado, teve um dia que eu passei na frente de um lugar. Era um rooftop que ficava na frente do Empire State. Eu esqueci o nome do lugar, mas ele é muito, muito, muito famoso lá. É considerada uma das melhores baladas do mundo, a melhor balada lá de Nova York. E eu passei, eu tava junto com o CH e falei, CH, o meu sonho é tocar nesse lugar. O meu sonho, é o sonho da minha vida, assim. E aí a gente continuou o dia e na volta, a gente tava voltando, e tinha uma brasileira, que ela era gerente do lugar. E ela tava lá fora, que naquele dia tinha caído a agenda de um DJ que ia tocar lá, e não sei o que, e ela falando e a gente passando. Aí a gente falou, um olhou pro outro e falou, olha só,
pode rolar uma conversa ali. Aí o CH foi conversar com ela, falou, olha, esse é o Fábio, ele tá aqui, Semana do Brazilian Day, tocando e tal, hoje a gente tá meio que livre, eu ouvi que tava precisando de um DJ. Aí ela, e ele? Beleza, ó, 9 horas da noite aqui, ele vai tocar, vai fazer... Eu olhei aquilo e falei, caraca, que era um lugar que assim, só Tiesto, David Guetta, até o Justin Bieber já fez participação lá, e eu fiquei, caraca. Ou seja, no mesmo dia tudo aconteceu. Não, é exatamente, é aquilo que eu falo, né? Tudo que eu vou fazer na minha vida, eu coloco uma energia e jogo pro universo, energia positiva. Aquilo era muito distante da minha realidade. Era muito distante da minha realidade mesmo. E eu passei na frente daquilo, eu falei, eu profetizei, eu vou tocar nesse lugar. Eu vou tocar nesse lugar um dia. E no mesmo dia eu toquei naquele lugar, entendeu? Mas eu fiquei o dia inteiro pensando naquilo. Eu fechava o olho, inclusive... Haveria uma pessoa que fala muito isso, né? Fala, profetiza o que você quer. Imagina, já se imagine lá tocando. E no mesmo dia aconteceu aquilo, foi muito, muito bacana essa história que eu vivi lá. E, nossa, eu lembrei do depois, do after dessa festa. Eu tava com muita fome, muita fome, muita fome, muita fome. Meu inglês não era muito bom na época, né, 2018. E aí tinha uns carrinhos, né, que ficavam parados, assim, uns... Tipo, não era uns food truck, era tipo um sweet truck, sei lá, eu não lembro o nome. E aí eu passei e tinha lá uma promoção, né? Era um muffin, $4, 3 muffin 10, era uma coisa desse tipo. Aí eu falei, eu vou comprar, eu tô com fome, vou comprar, tô a fim de comer um doce. Eu comprei aquilo, né? Era, putz, parecia ser muito gostoso, né? Realmente, era muito gostoso. Aí eu comi aquilo, passou um tempo, assim, tipo 40 minutos, 1 hora, e comecei a ficar meio tonto, assim, meio zonzo, assim. Eu tava lá na Times Square andando de madrugada, assim, comecei a ficar monte meio... de luz, né? Aquelas Tô luzes vendo a começou... mais, o que tá Falei, acontecendo? caraca, o que tá acontecendo? Meu Deus, né? Nisso o CH já não tava mais comigo, tinha ido pro hotel, e eu ficava lá conversando com as pessoas, até que eu encontrei um brasileiro, eu falei, cara, eu não sei o que aconteceu, eu tô muito louco. Aí ele falou assim, não, mas que você quer ajuda? Eu falei, não quero ajuda não, eu só tô falando, né, que a gente tava conversando. Aí ele falou assim, mas você bebeu muito? Eu falei, não, eu comi um muffzinho, um brigadeiro, eu nem lembro o que era, daquele carrinho ali. Aí ele olhou e falou assim, nossa, começou a rachar de dar risada. Falou, não, aquilo ali era um muffin, um brigadeiro que tinha canabidiol dentro, né, CBD, eu não lembro o que eles tinham dentro. Não, é o canabidiol. É o canabidiol mesmo. Porque assim, fumar a maconha é proibido lá também. Só que lá nos Estados Unidos, qualquer produto de alimentício é liberado você fazer com canabidiol. Legal. E esses carrinhos verdes tem, tipo, a cada 2, 3 quarteirões tem um em Nova York. Exato. E aí eu fui lá e eu não sabia. Eu falei, caraca, eu não acredito. E eu... Não, tem pipoca, aí tem pirulito. Muito bom. Não, e foi assim que eu descobri. Eu falei, caraca, eu comi um bolinho de maconha, meu Deus do céu, vou ser preso. Você entendeu por que você tava louco. Não, eu fiquei muito louco. Mas aí depois, né, foi uma história, né, uma história pra contar. Eu fiquei andando, né, naquelas ruas de Nova York, assim, vendo um monte de luz, vendo um monte de coisa, assim. E eu sei que depois passou um tempo, eu lembro que eu sentei no McDonald's, a galera fala da larica, realmente, né, é uma larica mesmo, pedi 8 cheeseburger. Eu lembro que tem uma foto minha, que eu não achei a foto pra trazer. Eu com 8 cheeseburger, 2 sundaes, assim, fazendo assim, meu olhinho pequenininho, assim. Mas foi muito... Nessas horas... Você contou essa história pra sua mãe? Eu acho que ela tá sabendo dessa história agora. Porque eu fico imaginando, tipo assim, numa hora dessa, o coração de mãe, né? Fala, meu Deus, será que tá tudo bem com meu filho? Não, mãe, tá tudo bem. Tô aqui em Nova York, eu comi um bolinho que tinha canabidiol, aí eu dei uma alterada, tô andando por aí, perdido pelas ruas de Nova York, pisando nas sozinho. nuvens, assim. Nossa, mas são histórias, né, Ju? São histórias pra contar que eu acho que sei lá, a gente vai agregando, né, a nós, né? Aprendizado, exato. São memórias, né, Fábio? Eu falo assim, que eu também, quando eu fecho os olhos, eu falo, hoje, o que eu vivo profissionalmente, e principalmente com Nova York, muitas histórias que eu tenho de ligação com Nova York,
E não tem preço isso. Cada Não. vez que eu vou pra lá, eu trago tantas histórias ricas, sabe? Experiências, vivências, que é o que aconteceu com você. Exato. E tem os perrengues também, gente. Ele ia saber que o bolinho tinha aquela rapidinho. Eu ia saber, ó. Eu tava com fome e era barato, né? Porque na época o dólar também não tava tão caro quanto tá hoje, mas tava caro, né? E era uma promoção que parecia boa. Não lembro exatamente o preço, mas era uma promoção que parecia muito boa, comparado com o preço dos outros lugares. Eu falei, vou comprar, né? E o meu grande problema é que eu comi 3, né? Então, realmente, eu fiquei muito louco. Mas eu aprendi, né? Falei, aquele carrinho ali não dá pra comprar comida. O máximo é um pirulito. No máximo um pirulito. Muito bom. Ah, mas legal. Fábio, e aí depois, quando você voltou de Nova York, igual você disse, você sentiu uma diferença muito grande já na sua carreira, né? Sim, sim. As pessoas começaram a procurar mais, né? Querer mais saber da agenda de show. Algumas pessoas começaram... Eu acho que foi ali que eu tive meu primeiro fã, né? Que chegou e falou, nossa, eu gosto muito do seu trabalho, eu quero tirar uma foto com você. Que, inclusive, ele é sobrinho do meu empresário hoje, que é o Davi. O Davi provavelmente tá vendo também, acompanha um grande beijo pro Davi, pra Ju, pra mãe dele também. E foi o meu primeiro fã, assim, foi ele. Foi logo depois que eu cheguei de Nova York. E foi uma coisa que eu falei, caraca, olha só, tá acontecendo, sou sentiu, famoso, né? tô famoso. Eu pensei, falei, eu não imaginava, né, o quão grande é esse universo, né, mas a primeira vez que te acontece uma coisa dessa, você fica muito feliz, né? E assim, me corrija se eu estiver errado, mas num caso seria a minha visão. Que a gente vê isso não só com você, mas com outros DJs e outros nomes, não só de música, mas de outras áreas. Mas às vezes é necessário você ir para fora para fazer algum trabalho, para de repente ter uma visibilidade e um valor maior no seu país, né? Exato, exato. Um grande exemplo disso mesmo é o próprio Alok, Alok. que o grande boom da carreira dele foi uma coisa que ele veio de fora pra dentro, né? Tanto é que as pessoas perguntavam se o Alok era brasileiro. Ele até mesmo já falou isso. Porque as pessoas conheceram ele lá fora, né? Exato, ele era meio conhecido. Era no bem... Tomorrow, não era? Foi assim, ele era bem conhecido até aqui no Brasil, no meio da música eletrônica, mas era no meio da música eletrônica, né? Até que ele fez uma música que estourou nível mundo e ele foi fazer uma turnê na China, que aí ele tocou na Tomorrowland, enfim, mas só que eu acho que a grande virada da vida dele foi nessa turnê da China, nessa turnê da Ásia que ele fez, que ele chegou lá e ele viu que ele era muito mais famoso lá do que aqui no Brasil. E se eu não me engano, ele ficou 3 meses lá. Ficou aí depois mais um tempo fazendo uma tour fora e veio, né, pro Brasil como um novo produto internacional, né, que chegou de fora para dentro, né. Então as pessoas começaram a ver ele mais como dando uma credibilidade a mais, né, porque brasileiro às vezes tem essa cultura, né, de achar que o de fora É melhor. é melhor, exato. Sendo que o cara já estava aqui, né, ele já estava aqui, o Alok já estava aqui, sempre esteve aqui. E só que isso foi uma grande jogada dele que ele conseguiu, né? Também, né? Como ele tinha muitos fãs, ele tinha que cumprir essa agenda, mas junto a isso foi uma jogada extraordinária de marketing que ele voltou para o Brasil como um produto internacional gigantesco, né? E isso foi um pouco o que aconteceu com você quando você voltou de Nova Exato, York, né? exato. Foi um pouco do que aconteceu A comigo. visibilidade. Exato. Foi que eu cheguei aqui, né? Como uma pessoa que tinha acabado de fazer uma turnê internacional. Tudo bem que eu não saí de Nova York, mas eu fiz vários shows lá, fechei várias parcerias internacionais e isso contou muito, né? As pessoas falavam, anunciavam no evento, né? DJ internacional, DJ acabou de chegar de uma tour internacional. E as pessoas, né, até não só para os contratantes, mas também para os clientes que frequentavam as festas que eu estava tocando nessa época, isso contava muito, né? Falava, nossa, é um DJ internacional, vamos lá ver ele. E na realidade eu sempre estava aqui, né? Eu era um brasileiro que passou uma semana lá tocando só. E que fez toda a diferença. Fez toda a diferença, isso fez toda a diferença e eu acredito que faça total diferença. Tá. E aí, depois de tudo isso, eu sei que fui te acompanhando e você foi seguindo aí, tocando em vários lugares, vieram novas músicas e tudo mais. Como é que você chegou no Marcelo Camargo? Como é que o Marcelo Camargo chegou em você? Como é que foi o primeiro contato de vocês?
Ó, é muito engraçado isso, que foi uma coisa que eu acho que era pra acontecer, sabe? A minha mãe ligou pro Mauro, né? Falou, Mauro, meu filho tá aí, tá batendo cabeça há muito tempo, ele queria muito O tempo. Mauro hoje trabalha junto com o Marcelo no escritório, é isso, Mauro? Ah, tá. O Mauro é contratado do escritório, né? Uhum. Ele é um produtor, ele faz também uma produção geral pro escritório e também uma produção, tipo, pro DJ Fábio Lopes, né? Pro meu trabalho. E aí o Mauro falou, não, claro, eu te ajudo, vou conversar com os diretores, vamos tentar marcar uma reunião. E foi onde ele marcou uma reunião pra mim dentro do escritório. Fomos lá, ficamos mais de 5 horas conversando. E eles gostaram, né, a princípio da ideia e até me liberaram, né? Eles tinham uma case de DJ lá, uma CDJ, falaram, não, vai ficando com você por esses tempos. Que eu entendi aquilo, tipo assim, vamos dar aquilo ali pra ele, vamos ver o que ele vai fazer com aquilo, né? Se ele vai fazer algum material, se ele vai se movimentar ou não. E a partir daquele momento que eles me deram essa abertura, né? Eu tenho um amigo, né, que chama Marcelo Machado, e ele falou assim, Que é da rádio, do grupo da Rádio Conquista, da Mega, da isso. Mega, Ele Diário, né? exato. Ele é o filho, né, do Marcelo Pai, ele é o Marcelinho, meu amigo. Ah, é verdade, desculpa, é o mesmo nome. Você É o tá mesmo falando do mais nome. novinho, Tô né? Eu falando do mais conheço o novinho. pai já. Exato. E aí, ele, um outro amigo meu de Goiânia, o Du, eles são muito doidos, né? Eles só pensam no macro. Não, vamos gravar set. Você tá com material aí, vamos pra Bahia, vamos gravar um set na Bahia, vamos gravar um set no Rio, vamos gravar um set não sei onde. E na época eu tava realmente passando por uma situação muito difícil financeiramente. E eu não tinha, né, dinheiro, eu tava no meio da pandemia, eu não tava tendo show, não tava tendo nada. O Caiana tinha fechado, parado, As minhas mães festas, né, estavam que a sua fazendo mãe sempre festa. fez, ou Exato, seja... então a gente tá passando por uma dificuldade muito grande, que a gente dependia muito dos outros pra comer até, sabe? Tinha que pedir comida pra minha avó, pro meu amigo, pedir o vale... Meus amigos, todo mundo dos meus amigos davam os vale alimentação deles pra mim, da minha turma, então foi uma coisa... que quando surgiu essa primeira oportunidade, eles enxergaram, caraca, vamos mostrar tudo do Fábio agora. E eles me ajudaram em tudo, em passagem, em hotel, tudo que precisava para fazer as viagens. E a gente fez uma mini tour, assim, né, pelo Brasil, gravando alguns sets. E a gente começou a mostrar pro escritório, né, tipo assim, o nosso valor, né, o porquê que a gente merecia estar lá dentro. E até que chegou num momento que eles acreditaram e falaram, não, vamos começar um trabalho com o Fábio, né? Que faz quase um ano, assim, de fato, que começamos a começar a desenvolver, né, o trabalho, né? Que foi uma coisa bem embrionária, que eu era muito cru em algumas partes, eu sabia, assim, né? Nunca vou falar que eu sei, né? Porque a gente tem que se aperfeiçoar muito, mas a única coisa de fato que eu achava que eu sabia fazer era tocar e sentar fazer um pouco as minhas músicas, né? Mas, de fato, isso é uma pontinha, assim, do iceberg. Quando você vê o artista em cima do palco tocando, é a ponta de um iceberg que por trás tem um grandíssimo trabalho sendo feito. E foi Eu onde a ia te gente perguntar isso, começou. que, por exemplo, quando você... Porque realmente foi a virada da sua carreira aí, né, Foi. Fábio? Porque faltava esse profissionalismo que até então você não tinha por falta realmente de equipe, às vezes até mesmo de condições, de ter tudo isso do seu lado. Exato. E o que você sentiu, assim, que mudou muito drasticamente na sua vida quando você oficializou mesmo e começou desse lado mais profissional? Olha, eu acho que eu tenho medo até que as pessoas me interpretem meio mal, mas eu acho que as pessoas começaram a me ver de uma forma diferente, sabe? Começaram a me tratar de uma forma diferente, começaram a ver o meu valor de uma forma diferente, começaram a ter um respeito maior por mim. E isso é uma coisa que, ao mesmo tempo que eu fico feliz, às vezes eu fico até meio chateado, porque esse Fábio que eu sou hoje, eu era um ano atrás, há 2 anos atrás, e por que que as pessoas não me viam desse jeito? Entende? Precisou o Fábio crescer um pouco para ele ter um valor, precisou o Fábio
se vestir melhor, ou o Fábio trocar de carro, ou o Fábio tá andando com um produtor, ou o Fábio tá em grandes eventos, fazendo grandes trabalhos, para as pessoas verem o meu valor, entende? Isso é uma coisa que mudou, mas claro que muitas pessoas não me conheciam antes disso, mas me chateia aquelas pessoas que me conheciam, né? E não enxergava esse valor em mim, né? E, pelo contrário, até duvidavam. E isso é uma coisa que eu vejo que mudou drasticamente, foi a maneira que as pessoas me enxergam, né, hoje. Nem todas as pessoas, Ju, são que nem você, né, que sempre me enxergou acreditando no meu potencial, sempre, todas as vezes que eu precisei, sempre esteve do meu lado, falando, não, Fábio, você vai conseguir, você vai fazer. Infelizmente, não são todas as pessoas assim, porque a maioria das coisas que às vezes, quando eu falava as minhas ideias para os outros, as pessoas riam de mim, zombavam, faziam piada por trás, e isso era uma coisa que me chateava muito, me afligia demais, né? Mas eu falo assim, que essa história que você está contando sempre tem antes do sucesso. Uhum, São as etapas. Não tem como você estar no sucesso sem ter passado por essas etapas. Então, exato. todo mundo, para chegar no sucesso, vai ter ali do seu lado pessoas que não vão acreditar no seu potencial, que vão até fazer você duvidar da sua capacidade. Exato. De falar assim, você tá louco? Você não vai conseguir, isso não vai dar certo. Exato. É o que a gente mais escuta. Só que Exato. aí entra essa questão de você olhar e falar, não, eu acredito no que eu quero, no meu sonho, na minha capacidade, no meu talento, e você meio que tampar um pouquinho os Exato. ouvidos e seguir, né? Eu lembro muito de uma viagem que eu fiz há um pouquinho mais de um ano. E lá nessa viagem eu sentei com as pessoas, né, e contei um pouco do que eu pensava para minha carreira, né, daqui a um ano. E foi muito engraçado que nessa viagem, tipo, quase todo mundo que tava lá se juntou pra falar de mim. Eu estava na porta do quarto ouvindo. E, tipo assim, acabaram comigo, assim, como, nossa, o Fábio é muito louco, esse menino não vai pra lugar nenhum, não vai conseguir. E era exatamente isso. Eu falei, olha, daqui a um ano eu quero ter mais de 100 mil ouvintes mensais, que eu quero ter o meu primeiro 1 milhão de play em uma música, eu quero gravar uma espécie de EP ou DVD, eu quero estar com um escritório, eu quero ter um investimento na minha carreira, eu quero ter uma equipe. Eram coisas assim que eu sempre sonhava e eu falei, né? Me abri para as pessoas e as pessoas zombaram muito de mim. E eu lembro até um amigo que virou um grande amigo, chegou em mim e falou, olha, Fábio, o pessoal falou, mas eu não concordo, eu acredito em você, eu vejo um potencial enorme em você. É que às vezes as pessoas, elas não te conhecem, elas não sabem realmente o seu potencial. Então não fica chateado, não. Às vezes tem gente até que falou por impulso, às vezes concordou por estar no meio da galera e tudo mais. Isso tinha sido no primeiro dia, e era um feriado de 5 dias, né? Que a gente ia passar todo mundo junto numa casa. E eu levei por esse lado. Falei, realmente, às vezes as pessoas falaram, porque não me conhecem, e eu, sabe, tirei aquilo do meu coração, e só que aquilo lá foi um grande gás pra mim. Foi um gás enorme que veio dentro de mim, que eu falei, cara, eu preciso fazer tudo acontecer, sabe? Eu preciso... Você se sente mais desafiado mais ainda, né? desafiado ainda. De falar assim, agora eu vou me dedicar mais ainda, Exato. correr mais atrás para fazer realmente tudo dar certo. Exato. E foi quando eu bati 1 milhão, né, na Don't Let Me Go. Esse meu amigo... Foi agora, né, recentemente. Foi semana passada. O meu amigo me ligou e falou assim, caraca, Fábio, tudo que você falou já aconteceu. E aí ele falou assim, eu quero me encontrar com você para você me falar os seus próximos objetivos a partir disso, né? Porque exatamente o que eu tinha dito há um ano atrás, que eu tinha profetizado, e eu pensava todos os dias, foi uma coisa que eu tô vivendo hoje. Que era passar de 100 mil ouvintes mensais, a gente tá com quase 150 mil ouvintes mensais, ter 1 milhão de play em uma música, ter um investimento, ter uma equipe, ter uma gravação igual que a gente teve ali, que foi uma espécie até de um DVD, que é uma coisa que todo artista sonha. Essa gravação em Goiânia, Fábio, esse material vocês gravaram 12 músicas inéditas, e esse material vocês vão soltar ao longo de quanto tempo, assim, de período? Aonde que essas músicas serão soltadas? Então, hoje tem nas principais plataformas
aí, Spotify, todas musicais. Mas, por exemplo, o que vocês vão fazer além aí com esse material? Então, esse material a gente gravou 12 músicas e mais um set de 40 minutos. Um set eu tocando, assim, top hits do momento, alguns remixes meu que eu faço. Que a gente vai um set de 40 minutos, que a gente vai soltar ele inteiro, né? E as músicas a gente pretende, né? Imagino que soltar todas, né? Até o final desse ano, que basicamente são todos os lançamentos desse ano. A gente vai soltar, né, ao longo desses próximos 6 meses. São as minhas músicas de trabalho, com essa nova roupagem, né, mais profissional, assim, né? Com um material bacana de vídeo. E a gente pretende, né, lançar, né, no YouTube, Spotify, Deezer, Instagram. Tem até algumas filmagens, assim, a mais que a gente fez que dá pra usar até como meme. Que eu acho que isso é uma coisa que funciona muito Pega hoje. muito nas Pega redes muito. sociais, né? Exato. E a gente gravou esse material exatamente para isso, para chegar, né, nesse meio profissional de uma Quanto maneira que mais foi profissional. investido, Fábio, nessa gravação? Olha, se for contar, eu não sei aproximadamente quanto, você sabe. Nessa gravação em específico, se a gente for colocar também o valor de hora de estúdio, Entra tudo, mixagem e né? masterização das músicas, que é sempre um profissional de fora que faz pra nós, que é em É porque não é dólar. só você chegar ali e tocar, Não, Teve tem. toda a É, preparação do material, da exato. apresentação, né? Look, cabelo, maquiagem, toda a equipe. Tinha mais de 20 pessoas trabalhando ali naquele dia. Se colocar tudo na ponta do lápis, eu acho que passou de 100 mil. Acho que chega próximo a 100 mil. Assim, a gravação em si, ali, foi em torno de 60. Mas aí se você coloca absolutamente Sim, tudo, tudo na né? ponta do lápis, né? Por exemplo, cada música, mixagem, masterização, de 2 a 3 mil reais. Aí o look foi um valor, aí o óculos também é um outro valor, é um óculos que eu sonhava em ter, um óculos da Louis Vuitton maravilhoso. Foi É, especial pra foi gravação. especial para gravação. Então, basicamente, tudo tem um Tem um valor, né? valor, Então, exatamente. eu acho que Equipe ali, né? se juntar tudo, Toda. foi aproximadamente 100 mil reais essa gravação. E como é que estão agora os seus shows, suas apresentações, os seus planos, além de todo esse material, né, que Uhum. vocês vão divulgando com o tempo, Sim, lançando? agora, né, a gente começou a abrir mais agenda de show, né, de fato agora em julho, né, que eu vou fazer o Rodeio de Sertãozinho, eu vou ser residente lá, vou fazer 4 dias seguidos no Rodeio de Sertãozinho, depois vamos direto pro Rodeio de São Manuel, que eu toco 2 noites lá, em julho. Temos também, estamos fechando uma data no Rio de Janeiro, em julho, que tá quase certa. Também temos Goiânia, em julho também. E que eu me lembro é isso. Mas provavelmente eu acho que tem alguma coisa em São Paulo, né? Que a gente duas datas em São Paulo que a doutora tinha comentado conosco. Às vezes não é uma data que é um show meu mesmo. Às vezes é uma participação com alguém que vai lançar uma música comigo. Às vezes são alguns eventos que a gente vai fazer uma presença. Então tem tudo isso. Mas de fato a gente começa a abrir a agenda. Foi agora em julho para ir para a estrada, né? Hoje, de todos os nomes que a gente tem aí dos DJs pelo mundo, quem que é, assim, a sua grande inspiração, talento que você sempre olhou e falou, um dia eu tô lá assim, e você gosta do trabalho, sempre se espelhou assim? Olha, uma pessoa que eu me espelho muito, que eu acho muito bacana o trabalho dela, que eu acho inclusive a nossa história de vida muito parecidas, é o Alok. Que se você for parar para analisar, as histórias são muito parecidas. Os pais dele sempre viveram de músicas, os meus pais sempre viveram de músicas e festas. Os pais dele se separaram, os meus pais se separaram. Ele começou a namorar uma médica dermato, eu namoro uma médica dermato. Ele virou DJ produtor, eu sou DJ produtor. Então, tipo assim, eu tenho uma ligação e eu me identifico muito com ele.
muito mesmo. Porque ele é uma pessoa família, eu sou uma pessoa família, uma pessoa de princípios muito forte na vida dele, você vê isso, ele passa isso, né? Não só no Instagram, mas pessoalmente, é uma pessoa de princípios muito fortes. E eu sou essa pessoa, eu sou uma pessoa muito família, uma pessoa muito ligada com os meus amigos, uma pessoa muito ligada com a minha namorada, uma pessoa muito ligada com as pessoas que estão próximas a mim. Se eu te falar uma coisa, eu posso apertar sua mão, se eu olhar no seu olho, apertar sua mão vale mais do que uma assinatura no papel. Isso pra mim, né? Então, eu vejo que o Alok é essa pessoa e por conta disso eu me inspiro muito, muito mesmo nele. É uma pessoa que eu sonho um dia fazer algum trabalho junto, também. Porque Bom, vamos profetizar aqui, profetizar, jogar para o já tô universo neste imaginando. momento, porque esse podcast vai ficar registrado e quando isso acontecer, logo, logo, eu quero fazer um corte deste trecho e divulgar para o mundo. Olha, ele já tinha falado. Eu imagino, eu fecho o olho assim, são coisas que eu imagino, eu e o Alok tocando em algum lugar assim, juntos, abraçado. Eu tenho certeza que eu abraçaria ele e choraria muito, porque é um grande sonho, porque, cara, o Alok, ele mudou a música eletrônica no Brasil. Antes do Alok, os DJs não eram tão valorizados quanto ele. Muitos DJs mesmo da cena eletrônica criticaram muito o Alok porque ele veio com uma coisa mais comercial, tocando em rodeios, isso, e a galera não entendia Imagina, muito um bem. DJ tocando em rodeio, Exato. né? Que naquela época, quando ele começou, era algo, tipo, muito estranho, né? Exato. Hoje não, Hoje não. Hoje Tem em que fazer todos parte. Exato. Hoje em todos os eventos sertanejos basicamente tem Tem um DJ. DJ. Todos os eventos pop tem um DJ, evento de funk tem DJ. Tudo. O DJ hoje ganhou um mercado que ele pode estar inserido em tudo. Em absolutamente tudo. E quem mudou esse cenário nacional do DJ foi o Alok. As pessoas podem falar o que for, pode não gostar do som dele. Um DJ pode não gostar do som dele, mas ele nunca pode falar mal do Alok. Porque se não fosse pelo Alok, a gente não estava sendo visto como a gente é visto. Se não fosse pelo Alok, eu não teria entrado no escritório artístico, porque não teriam enxergado esse potencial Esse em mercado, esse né? mercado todo. Exato. Então, eu acho que o Alok foi um precursor muito grande da música eletrônica no Brasil. Por isso que eu me inspiro tanto nele, porque eu quero também levar isso para as pessoas. Eu quero levar isso para um futuro Fábio. Eu quero que ele se espelhe em mim. Eu quero levar isso para o máximo de pessoas que eu conseguir. Eu quero a grande massa mesmo me escutando e vendo o meu trabalho, que eu quero levar esses bons princípios, eu quero levar música boa, eu quero levar alegria, e por conta disso eu me inspiro tanto no Alok. Você já conheceu o Alok? Já conheci o Alok, estivemos juntos algumas vezes, abri até show dele em rodeio, né? Teve vários rodeios que eu toquei, que ele tocava depois de mim. Então, a gente sempre se encontrava, né, nos camarins da vida. Mas já Olha, faz um bom tempo que eu não vejo ele. eu tenho uma mas... história muito boa com o Alok. Sério? Eu só não tenho a história muito boa com o assessor do evento. Meu Deus do céu. Que eu briguei por conta do Alok. Sério? Por quê? Não, gente, eu falo assim, eu sou muito profissional, você sabe, né, Sim. Fábio? Eu, quando eu tô trabalhando, é aquilo e acabou, e eu faço sempre pra ter o melhor resultado. Exato. E ele estava tocando na festa do Peão de Barretos, e aí ele foi atender a imprensa no camarim. Tá bom, e é aquele esquema, você faz a filinha, tem que ter toda a paciência do mundo, porque são vários veículos, óbvio, faz parte ali do protocolo, né? E eu fiquei por último. Chegando, aí foi. Aí ele atendeu todo mundo. Na hora que chegou na minha vez, saiu o assessor, mas não era o assessor dele, nada, era da festa. E falou: olha, ele não vai te atender. Eu falei: não, ele vai me atender. Não, ele não vai porque ele já tá saindo, não sei o que. Eu falei: não, só ficou eu aqui pra trás. Não, mas ele já tá estourando no palco. Eu falei: não, ele vai me atender. E aí eu acho que o cara pegou meio uma birra de mim, assim, né? Porque eu bati o pé e tal. Pois a hora. Aí nisso, naquele tumulto, de repente o Alok abriu a porta e deu de cara comigo. Esse daí vocês foi lá em dois, ó. Barretos. Esse daí foi lá em Barretos. Inclusive, eu tava saindo do camarim dele. Ele tava indo embora nessa hora. E, cara, eu tava muito feliz esse dia. A gente conversou até que bastante. Ele me deu muita dica. Eu tava aqui, esse daqui era uma credencial, né? Tava no rodeio de Barretos. Eu toquei nesse dia também.
E eu acho que deve ter sido nesse dia, Ju, Eu a acho que sua... foi o dia que... foi sim. Ele retornou, na verdade. Nossa, foi um estouro. A gente tá falando desde 2019. 2019. Depois não teve 2019. mais, É, por conta da depois pandemia. não Foi teve 2019, mais. não foi isso? Foi 2019, Então isso foi daí. justamente o meu episódio. Só só pra finalizar, ele é muito humano. Não, A hora é que ele muito abriu a bom. porta, mas não deu nem tempo, né? Aí o assessor tentou me tirar, pegou pelo braço, eu falei, daqui eu não saio. Aí ele deu de cara comigo. Aí eu falei, filmando, né? A pessoa atrás me filmando, eu na frente com o microfone, eu já peguei ele, falei, Alok, eu sou jornalista, tal. Depois ele parou com toda a educação, ele me deu a entrevista. O assessor falando, ele nem escutava o assessor falando. Entrava pelo ouvido e sai pelo outro. Ele é. Tal, e falou comigo, eu até brinquei com ele na época que eu falei pra ele, porque a última vez que ele tinha tocado em Barretos, caiu o mundo. Choveu demais, assim. E aí eu falei, ó, hoje tá uma noite estrelada, né? Então eu imagino o que vem e tal. E ele super atencioso, a gente falou. Enfim, deu tudo certo no final. Não, graças a Deus. O Alok, ele jamais deixaria uma situação dessa acontecer. Não, ou e você sabe o que é passar. mais legal? Que aí eu adorei, que eu falei assim, o assessor se ferrou. Gente, eu falo desculpa, porque realmente, a gente tá no meio, né, Fábio? Você sabe como é que é. Às vezes você tem um problema com segurança, ok, tá fazendo seu trabalho, mas tem alguns que às vezes passam um pouco do limite, com você que está trabalhando ali também. É. E aí o que eu gostei mais, ele me atendeu, ele não só me atendeu, ele saiu e ele foi atendendo todo mundo que estava. E a hora que ele saiu lá fora, que tinha uma multidão nas cercas, assim, ele foi pra cerca. Aí acabou. Aí ele ficou tipo 20 minutos lá na cerca. Ele atendeu e passando, tirando foto, conversando, um por um ali. Uma atenção assim absurda. É, ele é uma pessoa iluminada, né? Teve sempre esse carinho pelos fãs. Uma pessoa que não é à toa que ele tá onde ele tá, né? Eu acredito muito em Deus e eu acho que Deus não coloca ninguém lá à toa, sabe? E a humildade, Porque, né, Fábio? exato, porque ele leva realmente essa paz, né? Os Essa, valores, esses né, valores, que ele né? defende. Então, Exato. é aquilo que a gente estava conversando, que você falou, é o valor da família, o valor da solidariedade, Exato. né, do ser humano mesmo, E né? o Alok hoje é uma pessoa que, se você pegar, abrir a agenda dele, ele é um astro internacional. Ele faz mais show fora Do que fora do aqui. Brasil do que aqui. Ontem eu tava vendo a agenda dele, a cada 6 shows fora do Brasil tem um aqui. Ele é um dos maiores nomes da música eletrônica e do pop, do dance music do mundo, né? É uma coisa muito louca a gente imaginar isso, né? Ele leva o nosso nome, putz, muito longe mesmo. E você ali tocando com essa estrutura de Alok. Não, isso Surreal, né? Não, surreal. Ai, Ju, desculpa, tô cruzando as pernas aqui, que, bom, como vocês sabem, eu sou ainda meio... Eu tenho esse meu jeito, assim, eu sento no chão, eu cruzo as pernas, eu não consigo ficar muito Não, tempo mas engomadinho assim, até agora Tem que eu ser tava, assim mas- mesmo. E é muito legal, né, a gente ver um trabalho desse, né, um trabalho de um nível tão alto, de um nível, né, realmente, de um nível desses popstar, né, que a equipe de filmagem, inclusive a equipe que fez quase todos os DVDs do Gustavo Lima, se não todos, fez DVDs de grandes nomes da música brasileira e até da música internacional, o fotógrafo que estava junto, o produtor, que é meu produtor aqui, que fez as coisas também, que é uma pessoa que fez para muita gente gigantesca, a galera da iluminação, que fez as maiores festas do Brasil já, meu diretor artístico, que estava lá também, que é o diretor da Roberta Miranda, né, que foi uma das precursoras do sertanejo, né, para as mulheres no Brasil. Então, meu, ter uma equipe dessa, assim, num lugar desse, num cenário desse, é uma coisa surreal, né, você imaginar, né, que você estava com uma equipe tão grande, assim, tão conceituada junto. Muito bom. E quando você deita no travesseiro, deixa É eu ver. engraçado, o projeto nasceu exatamente assim, né, ele lá no escritório e desenhando no chão. Mostra mais perto dessa câmera aqui, ó, Fábio, pro Vinícius pegar. Dá pra ver, Vinícius? Aí, dá. Deixa eu puxar. Esse é o projeto
da gravação, da estrutura, do que vocês tinham pensado. Exato. Foi embrionário. Foi uma loucura, né, da cabeça do Mauro. Ele imaginou, assim, eu ali no meio, né, uma loucura de todos nós, assim, que... Muito que a legal, gente... cara. Meu, e todo projeto é assim, cara, que nasce, né? Exato. Você tem a ideia, você coloca no papel e depois você vai desenhando mais e vai tirando aquilo do papel, né? Exato, né, até que virou um projeto que ficou uma coisa gigantesca, assim, né, nos parâmetros, né, que até podia fazer ali, é uma coisa que o máximo que a gente podia fazer, nós fizemos. E quando você olha pra tudo isso, o que passa pra sua cabeça hoje, Fábio? Ah, é uma gratidão muito grande, tanto é que eu fico olhando muito aqui que às vezes eu nem acredito muito em tudo que eu tô vivendo. É muito emocionante pra mim poder ver meu trabalho sendo reconhecido não só pelo público, mas sim pelos profissionais que estão comigo, que estão acreditando em mim, que estão apostando muita coisa em mim, até às vezes não é só dinheiro, né? E sim a vida deles, né? Porque dinheiro você ganha, né? Agora o tempo ele não volta. E você vê que as pessoas que estão ali comigo, 24 horas comigo, pensando em projetos juntos comigo, acreditando em né? mim, ficando longe da Te família. valorizam, Então né? isso daí me dá muito gás, e me deixa muito emocionado, porque por mais que a gente sonhe, a gente profetiza tá ali, quando a gente chega, é uma coisa surreal, é uma sensação que não dá para descrever, de verdade. É uma gratidão muito grande. E eu tento, dia após dia, tentar se manter o mesmo Fábio, né? O mesmo Fábio com os mesmos valores, de antes de tudo isso estar acontecendo. Pessoa que eu sempre fui muito brincalhão, sempre fui uma pessoa muito desinibida, uma pessoa sempre muito família e amigos, e eu tento o máximo estar com a minha família, estar com meus amigos, ser essa pessoa, esse brincalhão, né, que eu era, essa carinha feliz, né, que eu sempre fui uma pessoa que sempre sorriu muito, sempre foi muito happiness, né. Bom, das suas redes, né? O Vini coloca aí do Instagram que a gente divulga. Mas se pesquisar o Fábio Lopes encontra. Já até pesquisei, foi muito rápido. Coloquei Fábio Lopes, já tava lá no Spotify. Então, Spotify, YouTube, né? Tudo Isso. funcionando pro pessoal acompanhar melhor o seu trabalho de perto. Isso, Spotify, digita lá, imagina que digitar Fábio Lopes aparece, mas se não aparecer, digita DJ Fábio Lopes. No YouTube a mesma coisa. No Instagram é Fábio Lopes FL, Fábio Lopes e as duas iniciais. O Vinícius tá colocando ele na tela. Muito bom. Pro pessoal acompanhar. E é isso. É isso, muito obrigado pelo bate-papo, muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui, ouviu as histórias malucas, assim. Não, a gente nem entrou muito em histórias, né? Tipo assim, entrou. se eu for perguntar, assim, de algumas histórias da noite, de coisas que você já viveu, que você passou, tem muita coisa, né? Não, tem muita coisa, tem muita coisa. Tem muita coisa. Vou contar uma brevemente, assim, antes... Uma vez eu fecharam pra eu tocar numa festa em Barra do Garças, né? E aí, 2 dias antes da festa, falaram que não ia dar pra fazer a logística aérea. E de ônibus, de onde eu tava até lá, dava 24 horas de ônibus. E eu falei assim, caraca, e agora, né? E como eu fui uma pessoa que eu nunca gostei de furar compromisso ou adiar ou algo do tipo, eu falei, não, eu vou, porque eu tinha recebido mensagem de uma pessoa falando que tinha comprado ingresso daquela festa só pra me ver. Aí eu falei assim, não, a pessoa tal precisa me ver, o meu fã precisa me ver. E aí eu peguei um ônibus de 24 horas pra chegar e tocar naquela festa. Cheguei pra tocar, eu toquei, foram 7 minutos, eu toquei 3 músicas. E depois de 24 horas de depois de ônibus. 24 horas eu fui direto pra festa. Toquei 3 músicas e desligaram o meu som, que a atração principal da noite ia entrar. E ele tinha um outro show na noite, ele tinha chego de jato e teve que adiantar a apresentação dele e eu ia ter que sair do palco. E eu fiquei, cara, muito chateado por conta disso. Fiquei muito chateado mesmo. E aí eu toquei 7 minutos. Depois a pessoa fez, né, o show.
Depois eu não voltei pra tocar, ou fiz uma participação bem breve, de novo de 5 minutos, saí do evento, peguei mais 24 horas de ônibus de volta. Valeu a pena? Ah, valeu, tudo vale a pena, né? A Quando experiência, né? O aprendizado. Exato, se eu não tivesse lá, muito provavelmente aquele dia eu ia ter voltado pra minha casa, ia estar em casa, e aquele dia eu fiz bastante networking, conheci outras pessoas que lá me levou a participar de um DVD, que foi um DVD que eu participei junto com o Lucas Luco, Gustavo Lima, Mara Maraíza. Então eu acho que tudo é aprendizado e tudo tem um porquê, né, Ju? Tudo é válido pra alguma coisa. E foi válido pra mim, por mais a frustração que eu tenha vivido naquele momento foi enorme, depois eu vi que realmente valeu e que realmente a vida é assim, imprevistos acontecem e não foi, foi a primeira vez que aconteceu, mas tenho certeza que não foi a última, mesmo porque eu vivi coisas parecidas e tenho certeza que ainda vai acontecer. E isso acontece com grandes nomes também, acontece com a Alok, acontece com David Guetta, acontece com Tiesto, acontece com todo mundo. Às vezes a programação não bate, o horário da pessoa não bate, a pessoa tem que ir embora mais cedo ou mais tarde. E acaba acontecendo. Bom que a gente vai aprendendo e se calejando desde cedo, né? Fábio, obrigada Obrigado por você, essa Ju. participação. Olha, Obrigado. essa caneca é um presente pra você. Ah, obrigado. Todo mundo que vem no podcast leva pra casa de recordação. Obrigado, viu? É da Caneca Itaús RP. Um oferecimento que a gente entrega com muito carinho aí pra quem participa aqui com a gente. Obrigado, Ju. Valeu aí a galera da Itaús RP. Pô, com certeza vou guardar essa caneca com muito carinho. Tava vendo, ela é muito bem acabada, né? Acabamento perfeito. A galera realmente manda muito bem nas canecas. E obrigado, viu, Ju? Bom, você me conhece, né? Ou a gente faz uma coisa, ou faz direito ou não faz. Não, Eu sou desse- você é uma sou pessoa dessa assim, frase. caraca, que é impressionante. É realmente assim, uma das maiores profissionais que eu já conheci. Já te falei isso e tenho muito orgulho de ver também o seu crescimento nesses últimos anos. Foi uma pessoa que acreditou em você mesmo, né? E falou assim, não, eu vou seguir com as minhas próprias pernas, porque... você não me falou isso, mas eu sei que você acredita tanto em você que eu falo, caraca, a Ju é muito foda. Muito. Parabéns, viu, Ju? Isso aí, obrigada. E pra você também. Falo que Obrigado. daqui uns anos nós vamos voltar aqui de novo e conversar e falar de todas as coisas que mudaram mais ainda na sua vida. Se Deus quiser, se Deus quiser. Então tá bom. Obrigada. Obrigado. Pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. Lembrando, se inscrevam no canal, a sua inscrição, a sua curtida, o seu compartilhamento. É extremamente importante para o nosso crescimento aí, que a gente está crescendo mês a mês. Completamos 2 meses aí no ar. 3 meses, viu, gente? Estou confundindo com o Pou de Mulher. O Pou de Mulher são 2 meses. E que a gente agradece todo esse carinho, tá bom? Então, até a próxima.